E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História. Temos mais uma videoaula sobre a sociedade mineradora no Brasil. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o Marquês de Pombal, que foi o primeiro ministro do rei Dom José entre 1750 e 1777. E nesses 27 anos ele promoveu várias reformas que foram estruturantes para o desenvolvimento do Brasil. Sempre lembrando que o Brasil só se tornou independente em 1822. Portanto, ele trabalhou gerindo ainda um território português, ou seja, tudo que era produzido aqui, tudo que nós falamos nas últimas videoaulas e também durante a gestão de Marquês de Pombal pertencem e são de propriedade da coroa portuguesa. Então é importante lembrarmos que através do progresso econômico e eficiência administrativa ele aumentou a renda da coroa, além de fortalecer o Estado absolutista. Ele criou companhias para o desenvolvimento do norte e nordeste da colônia e, além disso, promoveu algumas transformações, como a expulsão dos jesuítas em 1759, na mesma data também a retomada de quase todas as capitanias hereditárias que realmente não davam certo aqui no Brasil, né? Exceto por Pernambuco e São Vicente, Pernambuco principalmente pelo plantio da cana, né? Bom, mas como já estamos falando da sociedade mineradora, em 1757 proibiu a escravidão indígena e em 1763 transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Bom, falamos um pouquinho também das consequências da mineração, mas nem todas as consequências foram citadas. Então, nos primeiros 70 anos do século XVIII, o Brasil produziu mais ouro que toda a América Espanhola, né, em 357 anos. Isso se dá também pela grandeza territorial e pelo ouro que estava aqui presente, né, de fácil acesso. A quantia de ouro extraída do Brasil correspondeu a 50% de toda a produção mundial entre o século XV e século XVIII. Imagina, tudo que o Brasil produziu era metade do contingente a nível global, né? E nós também tivemos uma mudança do centro econômico, a transferência da capital do estado do Brasil, da cidade de Salvador, né, para o Rio de Janeiro. E outras consequências que nós tivemos, né, foram os efeitos externos da mineração. Quase dobrou a circulação de ouro no mundo. Isso é um impacto global, né? Além disso, tivemos o aumento da riqueza inglesa, né, que permitiu à Inglaterra montar um parque industrial, promovendo assim a Revolução Industrial, ou seja, o nosso ouro acabou influenciando diretamente também na Revolução Industrial, e o desenvolvimento cultural, na questão que envolve arquitetura e artes, né? Principalmente o desenvolvimento do barroco mineiro. Então é comum nós observarmos em filmes, documentários, aquele contexto todo colocando ali, né, em xeque e também as artes e a arquitetura mineira. Em xeque no bom sentido, né, colocar ali à prova, né, toda a criatividade das pessoas que manuseavam o ouro, enfeitavam igrejas, escadarias, enfim, né, suntuosidade absoluta, né. E além disso tudo, nós tivemos as contradições do sistema colonial que provocaram algumas tensões, principalmente no final do século XVIII, né. O esgotamento das jazidas provocou o rápido declínio da mineração. Ou seja, é um ciclo de um bem, de um recurso natural finito. Então esse ciclo acabou se fechando, mas não foi rapidamente, né? Apesar disso, não houve uma crise generalizada, né? Foi voltada, então, né? Pois a economia era voltada para o mercado interno com a agricultura. Então, nós temos a questão da exportação do ouro também. Entre as décadas que nós podemos destacar principalmente entre 1730 a 1769. Durante esses anos, em média, a produção chegou, né, a alcançar dados que envolvem mais de 20 mil quilos de ouro. Então é bastante coisa. Ou seja, lá no início, em 1700 a 1710, a produção era inferior a 6 mil quilos. Quando nós chegamos em 1790 e 1799, já ao declínio, esse dado ainda era quase 9 mil quilos. Então era bastante coisa. Nós estamos falando de quilo, sabendo que o ouro, você não vai encontrar uma unidade, encontrei uma unidade de 700 quilos. Não é assim facilmente, né? Normalmente são encontrados em pequenas pepitas, em pequenos fragmentos, juntos a outras rochas, ainda devem ser lapidados. Então é bastante importante lembrarmos que a mineração
ela tem sim algumas características, tanto é que o professor coloca aqui no slide presente na nossa postagem, que nós temos ali um mapa mental que ilustra muito bem esse ciclo econômico. Principalmente porque nós tivemos aí várias curiosidades, a formação de uma nova sociedade, nós tínhamos fiscalizações, nós tínhamos os tipos, como citamos aí na primeira videoaula, as faisqueiras, as lavras, as faisqueiras pequenas, as lavras já eram maiores. O início, o start de tudo, lá no final do século XVII, chegando, né, a meados aí do século XVIII também, né? Então nós temos aí inúmeras ocasiões para serem analisadas, né? Mas é claro, a gente sabe que o início do século XVIII ali, né, até o finalzinho desse século, nós tivemos aí muito ouro produzido no Brasil, muito ouro extraído, né? E quando a gente fala da nova sociedade, nós temos um processo de interiorização, né? Cidades médias crescendo muito, cidades históricas que são lembradas até hoje, tipo Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, Sabará, Congonhas. Felizmente, Mariana também é lembrado por um desastre ambiental, mas nós também temos as questões da arquitetura, da arte barroca. Então tudo isso foi sendo desenvolvido durante aí os mais de 100 anos que nós tivemos o ciclo do ouro. Então finalizamos essa parte do assunto, né? Finalizamos a sociedade mineradora com esse terceiro episódio, a terceira videoaula. Certo, pessoal? Muito obrigado. O professor está meio gripado, por isso essa voz um pouquinho baixinha. Certo? Muito obrigado. Acompanhe o canal Lucas Sequinel e até a próxima. Valeu!